tarde. Nossos agradecimentos imensos pela presença de todas e todos, aos ouvintes de casa. Agradecer aqui as presenças prestigiosas dos caros colegas Carlos Nejar, Ricardo Cavalieri, Mestre Bechara, Ivanildo Bechara Cavalcante, Rui Castro, Antônio Carlos Sequim, nesse momento presidente desta casa, nosso Alberto Venâncio Filho, Godofredo Oliveira Neto, Geraldo Carneiro e nossa convidada Lorena. Estamos encerrando aqui, hoje, um ciclo idealizado pelo nosso coordenador geral, Antônio Carlos Sequim, e que o centro desse ciclo foi fé, Deus, deuses, como temas centrais. Que ocorreram esse ciclo ocorreu no mês de junho, e se encerrando hoje com a palestra que será proferida pelo professor de grego clássico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rafael Bechara. Muito obrigado, Bechara. Brunhara. Torneio parente do nosso querido Bechara, né? Que eu imagino que você não tenha ficado zangado com isso. Nem um pouco. Rafael Brunhara, em nome do seu povo, ou do povo a que você está ligado hoje, que você nasceu em São Paulo, né? Mas sentou praça no Rio Grande do Sul. Exatamente. Em nome daquele povo, receba desta casa, a Casa de Machado de Assis, toda a nossa solidariedade. Muito obrigado. A perspectiva de Rafael Brunhara é literária, explorando o duplo aspecto dos seres divinos na cultura grega, sua materialidade histórica e religiosa e seu papel como personagens na ação poética, né? A análise da conferência que ele vai fazer se concentrará na Ilíada de Homero e na maneira como os poetas gregos usavam a concepção de deuses para articular as relações humanas e refletir sobre o lugar do homem diante das catástrofes da natureza. Falar um pouco dele, falei pouco, falar mais um pouco. Rafael de Carvalho Matiello Brunhara é professor de Língua e Literatura Gregas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já foi dito antes, possui bacharelado em Letras, Português e Grego pela Universidade de São Paulo, instituição pela qual obteve o título de mestre e doutor em Letras Clássicas. É o atual vice-presidente da SBSC, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, gestão 2024-2025, e docente permanente dos programas de pós-graduação em Letras em História da Federal do Rio Grande do Sul. É autor das seguintes publicações: As Elegias de Tirteu, editora Humanitas, 2014, e Elegia Grega Arcaica, uma antologia, editora Atelier, que é ligada à USP, né? Uma bela editora, em coautoria com a professora doutora Juliana Ragusa, da USP, além de artigos científicos e de trabalhos de divulgação sobre poesia grega. Foi coordenador do NET, Núcleo de Estudos e Tradução da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2020 a 2022, e editor-chefe da revista Translácio, 2014, 2018, 2020, 2023. Atua nos seguintes temas: elegia e épica, poesia arcaica e clássica, tradução, história dos gêneros poéticos,
na antiguidade. Ao professor Rafael Brunhara, eu repasso uma pergunta do nosso comandante em chefe, Antônio Carlos Sequim. Com a interdição do aeroporto de Porto Alegre, você veio de Pégaso? Não vou revelar minhas fontes, mas certamente foi alguma intervenção divina, dado o evento em que estamos. Só posso crer que foi alguma intervenção dos deuses. Então, que Deus ilumine a sua noite, a sua tarde e noite aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela apresentação generosa, acadêmico Antônio Torres. Obrigado, muito obrigado. Também quero agradecer, antes de tudo, quero agradecer o convite do Sequim, né? Agradeço a apresentação feita. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Também me alegra muito, cabe agradecer muito mais, né? Essa solidariedade dessa casa com todas as vítimas lá da tragédia. Eu tenho visto, tenho acompanhado na internet as manifestações. O poema do Nejar. O belo poema Anti-Elegia da Nejar, a bela Anti-Elegia. Porque, assim, enquanto eu estou aqui falando, tem amigos, colegas, alunos que perderam tudo e que, nesse momento, estão vivendo ainda essas consequências desse desastre longe de acabar, né? Que parece longe de acabar. E, de certo modo, é a maior tragédia que eu já vi com os meus próprios olhos. Mas também, essa onda de solidariedade que a gente tem visto, de apoio, também é a maior que eu já vi. E isso faz a gente ter alguma esperança, né? E já que a gente está nesse tema, né, esperança, né, palavra que os gregos gostavam, né? Me lembra um poema grego que diz que nesse tempo em que vivemos, os deuses todos já deixaram a terra. Não tem mais deuses, exceto a esperança que ficou, né? Então, enquanto ela existir, é preciso louvá-la como se fosse uma deusa, né? Dizem os gregos, né? Então, isso é de certo modo animador também. E já que a gente está falando deles, né? Bom, falar de deuses, desde a Grécia Antiga, não é fácil falar de Deus, né? Já é notório. Então, bom, então já encerro a minha fala por aqui. Não, brincadeira. O assunto nessa questão, definir, falar dos deuses, como já falou um sábio, pertence à ordem do nefando, do inefável, do que não deve e não pode ser expresso, seja pelo horror, seja pela grandiosidade. Os grandes sábios da antiguidade, eles se esquivaram dessa questão. Simônides, que é um brilhante poeta do século VI, antes da nossa era, conforme nos conta um orador romano, Cícero, ele teria recebido do tirano de Siracusa, Hierão, a incumbência de definir o que é Deus. Simônides pediu um dia para pensar no assunto. Hierão procurou no dia seguinte, Simônides pediu mais 2 dias. E assim foi se sucedendo, repetidamente. Hierão perguntava, Simônides pedia mais dias. Indignado, Tirano perguntou, por que disso? E Simônides, é porque quanto mais eu penso no assunto, mais obscuro ele me parece. Isso é o Simônides, que era um dos poetas gregos arcaicos mais brilhantes, mais encantadores, mais sábios, fugiu da questão. E a obscuridade da natureza dos deuses volta lá na Atenas clássica, com o sofista Protágoras. Em meio às transformações, às reviravoltas no pensamento que marcaram o mundo grego daquele período, ele escreve um tratado sobre os deuses. Só nos sobrou fragmentos, mas ele começaria com um simples, rematado agnosticismo. Sobre os deuses, diz ele, não tenho como saber, nem se existem ou se não existem, ou como é a forma deles, pois são muitas as coisas que impedem o conhecimento, seja a obscuridade da questão, seja a brevidade da vida humana. Por causa disso, diz a lenda, né, que Protágoras teria sido expulso de Atenas e todos os exemplares do seu livro destruídos. Vejam o perigo que é falar dos deuses. Não obstante, inquietos, como sempre, alguns gregos tentaram responder essa questão. E talvez a melhor e mais piedosa maneira de saber o que é um Deus seja perguntar diretamente para ele. E alguém teve essa ideia, no século III da nossa era. Foi perguntar ao oráculo de Apolo numa cidade localizada na costa da Jônia. Esse oráculo foi gravado em um altar nos muros da cidade de Enoanda, no norte da Lícia.
que hoje é um pequeno vilarejo na Turquia. E nós podemos lê-lo. Diz lá, diz o seguinte: inato, inescrutável, inabalável, sem mãe, sem nome, de muitos nomes, residente do fogo, isso é Deus. E nós somos pequena parte do Deus, seus mensageiros. Para esse oráculo do século III, Deus é indescritível, inclassificável, só pode ser descrito de maneira apofática, pelo aquilo que ele não é. Deus não tem nome, mas pode ser chamado de muitos nomes. A aproximação desses termos opostos forma a ideia de que o conceito de Deus é inapreensível. Percebam como o oráculo fala, como ele diz: isso é Deus. A resposta ela é formulada em termos que são, até aqui, uma novidade para os gregos, que cultuavam muitos deuses. A gente lembra o começo da Ilíada, por exemplo. A fúria de Aquiles é anunciada, a fúria do grande herói do poema, que vai causar a morte de muitos gregos. O poeta imediatamente pergunta: que Deus fez isso? Diante de uma situação tão excepcional, tão terrível como a fúria do maior herói que foi para Troia, a piedosa mente grega só poderia supor que um Deus estava por trás de tudo. Restava saber qual. Mas a pergunta que é formulada não é mais quem é o Deus ou o que é o Deus. Quando a gente pensa no título desse ciclo de conferências, Deus, deuses, diz muito também, nesse sentido. Como que nós pensamos os deuses? Na sua singularidade, um conceito transcendente, Deus, ou como um múltiplo agenciamento de formas e forças? O oráculo em questão, ele procurou uma definição mais abstrata, platônica, universal e transcendente do que pode ser uma divindade. O seu lar é o fogo. Com isso, ele quer dizer que Deus é etéreo. Ele habita uma região acima do céu que os gregos chamavam de éter, uma região que era predominantemente composta de fogo, se a gente crê na definição que Cícero vai dar. O fogo da morada de Deus também está dentro de nós e nos anima. Nós somos os seus mensageiros. A palavra em grego é angeloi, que vai dar no vernáculo anjos. E é uma ideia muito corrente nesses círculos filosóficos dessa época, e que vai encontrar eco, como a gente viu na palestra da professora na semana passada, também vai encontrar eco no contexto judaico-cristão. Píndaro, o glorioso Vate de Tebas, que cantou odes aos atletas, já ecoava essa tendência à abstração. Em um poema, do qual só restou uma frase, ele se pergunta: que é o Deus? E a resposta, porém, é vaga. Deus é tudo. Vaga que ela seja, evoca uma outra frase das mais marcantes e precisas definições sobre a natureza dos deuses, que nos dá outro sentido da experiência religiosa para os gregos. Deuses é o nome que damos a uma diversidade de seres que se identificavam com cada aspecto da natureza e da experiência humana. É a frase de Tales de Mileto, o mais antigo dos filósofos gregos, que nos chegou. Tudo está cheio de deuses. Panta plere theon. A frase não só resume o politeísmo grego, como atesta a crença na ubiquidade e materialidade dos deuses. Muito distinto de quando nós, acostumados ao cristianismo, dizemos que isto ou aquilo é obra de Deus. Um grego diria: isto é um Deus. Essa montanha, essas águas, isso é Deus. Os deuses são o mundo, a ponto de podermos ler uma anedota em que visitantes vão à casa de Heráclito de Éfeso, outro antigo filósofo, e se surpreendem ao encontrá-lo na cozinha, aquecendo-se junto ao fogo. O Heráclito, porém, encoraja-os a entrar, dizendo: olha, venham, entrem, aqui também há deuses. E que ideia maravilhosa é pensar que até mesmo na cozinha das nossas casas pode-se abrigar um Deus. E a nós, mortais, se formos prudentes, cabe apenas saber vê-los. Cientes, como diz Homero vai dizer, é difícil que os deuses se manifestem claramente. De fato, os gregos antigos tinham um poder de imaginação que nós perdemos. Por trás de cada aspecto da vida humana, por trás de cada sucesso ou falha, cada fenômeno da natureza, os gregos viam uma personalidade, cuja existência é tão verdadeira quanto o ar que respiramos. Humano e divino estão estritamente ligados.
Então, por exemplo, quando um homem vencia nos Jogos Olímpicos, era porque um deus estava por trás de tudo. E o deus deve ser acreditado, ou o homem será presunçoso, terá cometido híbris. Essa vitória olímpica poderia, então, ser descrita de diversas maneiras. O homem venceu, Deus arranjou as coisas para que o homem vencesse, o homem venceu com a ajuda do Deus. Né? Várias maneiras de dizer essa mesma expressão. E desde o alvorecer da filosofia na Grécia, discute-se explicitamente a natureza dos deuses. Platão, no século IV, antes da nossa era, sendo seguido pelos estoicos e epicuristas, no século II, no século II, e por Cícero e Luciano, séculos I e II da nossa era, mostrarão tanto argumentos controversos quanto favoráveis à ideia de Deus. Em diferentes épocas, os gregos tiveram variadas opiniões sobre o tema. O divino se verifica em sua ação no tempo e no mundo, como querem Platão e os estoicos? Ou os deuses não se importam conosco, são indolentes, desocupados, sem qualquer papel na origem e preservação do mundo, como queria Epicuro? Ainda que, como vemos, a pergunta tenha sido feita das mais variadas maneiras, vou responder, como disse o acadêmico Antônio Torres, vou responder por meio da literatura. E acho que, já que a gente está aqui nessa casa, acho que é apropriado, né? Seguir esse caminho é apropriado, seguir pela literatura. Afinal, a poesia era um dos meios pelo qual os deuses se consubstanciavam aos mortais. Na poesia épica, o Aedo tem consciência da sua finitude e das suas limitações como mortal, porque o cantesista ele precisa contar com o conhecimento das musas, as deusas da palavra cantada. Quando ele as invoca, ele passa a acessar aquilo que as musas viram com os próprios olhos, os eventos que elas mesmas presenciaram. E como deusas, o alcance do que elas podem ver é extraordinário. É pouco pensar que nessa poesia épica grega as musas são só um sinônimo para inspiração do poeta, como hoje nós consagramos. As musas não são a inspiração somente, mas antes elas são as testemunhas oculares dos acontecimentos. O poeta da Ilíada, quando invoca as musas, fala assim: dizei-me agora, musas, que habitam a Olímpia morada, pois vós sois deusas, vós estáis presentes e tudo sabeis. Mas nós ouvimos apenas a fama e nada sabemos. A distinção entre mortais e deuses fica colocada aí. Em breve a gente vai ver isso com mais detalhe. De um lado a gente tem divindade, presença, sabedoria. Do outro, mortalidade, ausência, ignorância. Fato curioso que num dos poucos trechos em toda a literatura grega que as musas falam em voz própria, né? Elas interpelam os homens em vez de serem interpeladas por eles, o que as musas vão fazer justamente é xingar os seres humanos, criticá-los. Vão assinalar de novo a distinção entre Deus e mortal, com palavras incisivas. Então, lá na Teogonia de Hesíodo, eu vou ler a tradução do professor da USP, já Torrano. Elas dizem, as musas, falando aqui. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas, musas Olimpíades, virgens de Zeus porta-égide, pastores agrestes, vis infâmias e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Interessa aqui como elas definem a humanidade, só ventre, né? Só preocupado com a atividade da alimentação, que vai mantê-los vivos, com a reprodução. Apenas ventres. Né? Bom, seguindo essa linha de leitura, eu penso que para definir os deuses do Olimpo, então, vale a pena seguir com o testemunho de Homero. E aí, com ele, eu acho que eu estou bem acompanhado ao longo da fala. Bom, os deuses que nós estamos falando aqui, os deuses do Olimpo, estão muito bem retratados na poesia homérica. O lugar e a importância de Homero para a teologia dos gregos já é bem atestada pelo historiador Heródoto, que fala o seguinte, cito aqui a passagem de Heródoto, no livro 2 das Histórias. Mas de onde surgiu cada um dos deuses, ou se sempre existiram, e qual seria a forma deles, disso não se tinha conhecimento até bem pouco, até ontem, por assim dizer. Pois acredito que Hesíodo e Homero, em idade, são mais velhos do que eu em 400 anos e não mais. E foram eles os que compuseram em poesia uma teogonia para os gregos, dando aos deuses seus nomes, discernindo suas honras e artes,
e designando as suas formas. Na Ilíada e na Odisseia, os deuses mais poderosos e importantes são chamados olímpios. E o Monte Olimpo era uma paisagem visível e imponente na Grécia, com seus picos nevados, oferecendo um contraste aí ao quente solo grego. E o Homero o descreve muito bem na sua materialidade. Vasto, coberto pela neve, íngreme. Mas o Olimpo desses poemas é também um espaço mítico, sobrenatural. Uma terra que nunca é batida pelos ventos, uma terra nunca coberta pela neve, atingida pela chuva, sem nuvens, em plena luminescência, onde os deuses se divertem dia após dia, levando, a expressão é homérica, uma vida fácil, expressão que ele usa só para falar dos deuses ou de alguém que se pareça com eles. Então, o Olimpo é, assim, ao mesmo tempo, uma visão incontornável para os mortais e um lugar muito especial, inacessível para eles. O mítico domicílio sempre seguro dos imortais. E isso já indica o primeiro elemento distintivo dos deuses, seu poder sobre-humano, pois só eles têm força suficiente para alcançar esses píncaros inacessíveis. O Homero não descreve a natureza desse poder, nem tem qualquer mito que o explique. Esse poder só é limitado caso um deus tente acessar a esfera de influência que pertence a outro. Na Odisseia, por exemplo, Atena apela a Zeus. Bom, Zeus, salva Odisseu, né? Odisseu é o mortal favorito dela. E o pai dos deuses desconversa. Ele argumenta, não, Odisseu está perdido no mar, Odisseu está em domínios que pertencem a Poseidon. Poseidon não gosta dele. Nós encontramos um Zeus um pouco mais assertivo do seu poder na Ilíada, cujas ações, a princípio, até mesmo poderiam contradizer essa fala que ele profere na Odisseia. No canto 8º da Ilíada, ele reúne todos os deuses e os proíbe de interferir na guerra. Até então, na guerra de Troia, os deuses escolheram seus lados, aqueles pró-troianos, pró-aqueus, né, pró-gregos, e ajudavam os mortais no combate. Zeus proíbe e os convida a testar seu poder numa espécie de cabo de guerra cósmico. Ele diz ali, cito a passagem, experimentai, deuses, para que todos saibais, do céu pendurai uma corrente feita de ouro, e agarrai nela, ó deuses todos e deusas todas. Mas não arrastareis do céu para a planície terrena Zeus, o sublime conselheiro, ainda que vos esforçasseis. Porém, no momento em que eu quisesse puxá-la, arrastaria a própria terra e o próprio mar. Em seguida, ataria a corrente à volta do cume do Olimpo, e todas as coisas ficariam suspensas no espaço. Em tal medida sou superior aos deuses e os homens. Nós vemos aí que esse é um Deus muito poderoso, mas longe de ser onipotente. A sua vontade não é unânime, mas ele precisa exercer estratégias diversas para fazer valer o que ele deseja. E assim como ele reconhece as honras de Poseidon na Odisseia, na Ilíada ele tem que administrar o seu poder. Quando a deusa Atena responde, depois desse discurso poderoso de Zeus, ela responde, fica amedrontada, responde a essa ameaça. E Zeus dá uma resposta surpreendente. Coragem, minha filha amada. Eu não estou falando sério, eu só quero ser gentil contigo. Então, percebam que ele manipula o seu poder, ele administra o seu poder nessa família de deuses. Isso fica mais evidente ainda no início da Ilíada. Ao final do primeiro canto da Ilíada, os deuses se reúnem pela primeira vez no poema, lá no Olimpo. Zeus tinha acabado de prometer para Tétis, a deusa do mar, que ajudaria o filho dela, Aquiles, na guerra. Não, eu vou garantir que a falta de Aquiles na guerra do lado grego seja sentida, Zeus diz. Mas era suspeita de um conluio entre os dois, e exige que o marido revele os planos. Ela diz, essa é a tradução Haroldo de Campos. Ela, cito, quem, urdidor de insídias, conspirou contigo? Sempre quando estou longe, gostas de tramar resoluções secretas, sem me dizer nada, nada de boa mente do que premeditas. O pai dos deuses, pai dos homens, lhe responde, não pretendas saber, Hera, tudo o que penso.
Mesmo para uma esposa, é difícil sondar-me. Mas do que se afigure digno de se ouvir, antes de ti nem Deus nem homem saberá. Ele vai cumprir essa promessa mais à frente na Ilíada. Mas aqui ele continua. Por outro lado, quanto eu conjeture longe dos deuses, nada disso te cabe indagar. Mas a Hera não desiste. Ela insiste em uma resposta. E Zeus a ameaça. Vejam só. Zeus, que acumula nuvens, respondeu-lhe assim: demônio de mulher, contudo implicas, não me largas? Contra mim nada podes, no entanto. Se do meu coração te afastas, calafrios te esperam. O que vai ser, será como eu quero. Conserva-te em silêncio e observa o que eu digo. Se eu lançar sobre ti minhas mãos invencíveis, nenhum dos imortais poderá socorrer-te. Mas, de novo, a violência não se concretiza. É só verbal. Nesse momento, surge um outro deus, Hefesto, que intervém por amor à mãe, Hera. Relembrando quão frequentemente Zeus é um estraga-prazeres. Ele estraga todos os banquetes. E lembra os outros deuses do poder de Zeus. Ele diz que certa vez ele foi defender a mãe, Zeus o pegou pelo pé e o jogou do Olimpo. Fez ele rolar montanha abaixo por um dia inteiro, só porque ele tentou defender a mãe em certa ocasião. E os outros deuses presentes no banquete, quando vem Hefesto todo agitado, claudicando para lá e para cá, caem na gargalhada. E a harmonia volta para o Olimpo. O trecho que eu li é a primeira fala de Zeus na Ilíada. É a primeira vez que assistimos no poema a uma cena que se passa no Olimpo. É uma cena engraçada. Vocês acharam graça nessa cena? Uma cena que, na verdade, é toda errada, né? Mostra um marido violento, mostram deuses rindo da deficiência física de um deus parente, né? Mas, se achamos graça nessa cena, é porque a cena cumpre o seu efeito. Esse discurso de Zeus na Ilíada acontece imediatamente depois de uma situação crítica. Aquiles, o maior guerreiro do lado grego, acabara de se desentender com Agamenon, o grande comandante da expedição a Troia. Se afastou da guerra, e é um afastamento que os primeiros versos da Ilíada dizem: vai causar milhares de mortes aos gregos e fazer de seus corpos alimentos para cães e aves de rapina. Como quase todas as cenas da Ilíada que se passam no Olimpo, essa que a gente acabou de ver, ela é impressionante, ela é graciosa, ela é irreverente, e ela é infinitamente menos importante do que as tragédias que acontecem no mundo mortal. Zeus e Hera entram em discórdia, mas no final não existe qualquer consequência séria nisso. O episódio vai terminar com Zeus subindo ao leito da esposa e o dia findando. Enquanto isso, no mundo dos humanos, a discórdia vai ter consequências. A briga entre Aquiles e Agamenon vai resultar em um Aquiles que permanece isolado, sentados junto às naus, nutrindo a sua ira mortífera, que ainda vai causar a morte de muitos. O Homero nos mostra várias coisas nessa cena. Uma delas é que ele delineia os deuses como figuras humanas, muito humanas. Uma família unida sob o comando de Zeus, pai dos deuses e dos homens, mas que, ao mesmo tempo, é muito conflituosa, cujas aventuras são indecorosas, divertidas, quase sempre cômicas. E essa frivolidade desses deuses iliádicos serve para contrapor e reforçar a seriedade e a tragicidade do mundo humano, a ponto de um crítico da antiguidade ter dito: tanto quanto possível, Homero fez na Ilíada os deuses serem humanos e os humanos serem deuses. E essa seriedade e tragicidade se deve a um elemento que está totalmente ausente no Olimpo, mas que é definidor dos seres humanos, a sua mortalidade, que contrasta a imortalidade divina. O Homero também não vai nos explicar claramente a natureza da imortalidade dos deuses, mas tem um episódio que ele parece deixar implícita uma etiologia, né? No canto quinto da Ilíada, o poeta dá destaque para um herói grego singular, Diomedes, que é uma figura que surge no combate como uma espécie de sucedâneo de Aquiles, né? E o Diomedes vai realizar feitos únicos com a ajuda de Atena. É um dos mortais favoritos da deusa Atena. Atena, em certo momento, retira o véu que cobre os olhos humanos e permite que Diomedes veja o mundo como ele é. A partir de agora, Diomedes vai conseguir
ver no campo de batalha quem é Deus e quem é homem. Quem que é um Deus sob disfarce, ajudando os troianos? Né? E, em certo momento, o Diomedes vai confrontar o Enéas. Aquele Enéas, aquele que vai fundar as bases de Roma mais tarde. Diomedes quase mata Enéas. Né? E Enéas é socorrido pela mãe, uma deusa, Afrodite. Pouco antes, Atena tinha dado um conselho para Diomedes. Veja bem, Diomedes, vou tirar o véu que cobre os teus olhos. E se você encontrar qualquer deus no campo de batalha, não entre em confronto com Deus. Mas ela complementa, exceto se for Afrodite. Se for Afrodite, você pode descer a lança nela. E a Afrodite fica cara a cara com ele. E ele vai ferir a deusa, nessa passagem que eu leio. Quando chegou ao pé dela, após tê-la perseguido por entre a multidão, foi então que o filho do magnânimo Tideu, Diomedes, lhe feriu a superfície da mão delicada com o bronze afiado. E de imediato a lança lacerou a carne através da veste ambrosial, que as próprias graças lhe tinham tecido, na parte do pulso, acima da palma da mão. Jorrou o sangue imortal da deusa, o ícor, que tem o seu fluxo nos deuses bem-aventurados. É que eles não comem pão, nem bebem o vinho vermelho. E por isso são exangues e têm o nome de imortais. Bom, essa passagem é um evento único, um Deus sendo ferido por um mortal. E essa passagem nos revela a ideia de que nos dá uma noção de que o sangue divino não é propriamente sangue, raima, mas uma substância especial, chamada ícor. O que nós estamos vendo é Homero dar uma pequena explicação, fazer uma etiologia, mostrar por que dos deuses serem imortais. Os deuses não consomem pão e vinho, portanto, eles não têm sangue. E por isso, eles são chamados de imortais. A maioria dos comentadores antigos acha esses argumentos inconsistentes. Um non sequitur. Como assim? Eles não têm sangue porque não comem pão e vinho? Mas, na verdade, é uma inovação teológica de Homero aqui. O fato de os deuses se alimentarem de néctar e ambrosia é um fato paralelo, que corre em paralelo, que está presente na Ilha da Odisseia, mas é relativamente recente, que visa diminuir uma ideia presente desde o conceito mesopotâmico de deuses, onde os deuses se alimentavam do aroma dos sacrifícios animais que eram oferecidos a eles por adoradores mortais, uma ideia que está ainda em Hesíodo, na Teogonia de Hesíodo. Então, a ideia implícita nesses versos é de que os deuses são imortais e que ser mortal está conectado a ter sangue. A vida humana é sustentada por comida e bebida, e derramar o sangue significa a morte, significa perder a força vital. Se os deuses são imortais e, portanto, não têm sangue, e se o sangue é mantido por comida mortal, então a comida dos deuses também tem que ser uma comida imortal. Deve ser ambrósia. Essas palavras, que são bem consolidadas na nossa língua, néctar, ambrosia, estão diretamente associadas à imortalidade, e a própria etimologia das palavras sugere isso. Né? Néctar, duas raízes indo-europeias, que vão nos dar o sentido de superar a morte. Né? Néctar é o alimento que vence a morte. Ambrosia, por sua vez, é aquilo que não é mortal. Há esse alfa privativo somado à palavra grega brotos, mortal. E é interessante como essa questão da alimentação é um indício marcante para delimitar o que é humano e não humano. Eu lembro de uma passagem da Odisseia, onde Odisseu está aprisionado na ilha de Calipso, né? Numa ilha fora da existência, longe dos rumores do mundo, está levando uma vida idílica, porém trivial, uma vida de Deus. Está condenado a viver um dia igual ao outro. Ele senta-se com a deusa para comer, e o poeta faz questão de demarcar a refeição de cada um. Enquanto ela, imortal, come ambrosia e néctar, isso é interessante, Homero ele nunca distingue néctar é de beber, ambrosia de comer, né? Não equivale uma correspondência entre pão e vinho, né? Ele não diz, mas enquanto ela come néctar e ambrosia, ele come alimentos humanos. E é por isso que os mortais são chamados nesses poemas de os comedores de pão. Comer pão significa que é humano e mortal. É a necessidade do homem, que o homem tem, de comer para viver, de um lado. Né? E de outro, indicando a presença da civilização que pode produzir esse alimento.
Bom, essas histórias que definem deuses em sua imortalidade e os humanos, por sua finitude, têm uma longa tradição. O Aquiles da Ilíada se parece muito com um outro herói de um poema babilônico, Gilgamesh. Como Aquiles, Gilgamesh também é meio humano, meio deus e totalmente o maior guerreiro que já viveu. Quando seu amigo mais próximo é morto, ele se lança numa jornada difícil em busca da imortalidade, procurando por um antediluviano, pelo sobrevivente de um grande dilúvio, e o único ser humano que teria alcançado a imortalidade. Numa versão babilônica desse poema, ele se encontra no meio do caminho da jornada com uma mulher muito sábia que vai dizer algumas palavras para ele, que eu vou ler na tradução do Jacinto Liz Brandão. Gilgamesh, por onde vagueias? A vida que buscas não a encontrarás. Quando os deuses criaram o homem, a morte impuseram ao homem. A vida em suas mãos guardaram. Tu, Gilgamesh, repleto esteja teu ventre. Dia e noite, alegra-te tu. Cada dia estima a alegria. Dia e noite, dança e diverte. Estejam tuas vestes limpas, a cabeça lavada, com água estejas banhado. Repara na criança que segura tua mão, uma esposa alegre-se sempre em teu regaço. Esse o fado da humanidade. Claro que esse não é o caso em toda a tradição poética. Em Hesíodo, os homens da Era de Ouro viviam como daimones, espíritos benévolos sobre a terra, observando os homens e afastando o mal. Os homens da Era de Prata vivem como heróis, incultos sob a terra. Até mesmo na Odisseia, a gente tem um vislumbre de que Helena de Troia, vai ter um destino especial. Ela vai para os Campos Elíseos e vai viver essa vida que é a mais fácil, ou seja, uma vida de deuses, e vai levar o marido junto, Menelau. Mas a Ilíada não traz qualquer referência à vida póstuma, à existência póstuma dos heróis. Os gregos veneravam em culto os heróis, paralelamente ao culto das divindades olímpicas. O culto dos heróis era um culto soturno, um culto das profundezas, que pressupõe que um falecido de prestígio segue influenciando a terra onde foi sepultado, e conforme é respeitado, ou se erguerá da morte para lutar lado a lado com seus conterrâneos, ou vai lhes causar o mal. Enquanto os deuses do Olimpo são cultuados à luz do sol com palavras benévolas, o espaço do culto aos mortos, dos heróis, é de lamentação nas trevas da noite. Mas na Ilíada, herói é simplesmente o guerreiro que vive e morre em busca de honra e de glória. A etimologia de herói é incerta, mas podemos associá-la a uma palavra grega, horé, estação do ano, tempo. Em Homero, horé significa só a estação da primavera. E o herói se liga a essa estação na medida em que ele está em sua plenitude, como as flores da primavera, que um dia vão ser cortadas ou fenecerão. Já no culto heróico, horé representa as estações do ano. O herói é cíclico. Ele renasce a cada vez que um novo ciclo se inicia. E assim é também imortal, para sempre venerado. Os deuses do Olimpo são o contrário disso. Por definição, são imortais e livres de velhice. Eles nem perdem nem ganham glória. Uma vez que eles não morrem, eles também não precisam arriscar nada. E por esse motivo, a existência deles, diferente dos mortais, é trivial. E apesar dessa vida de nababo que os deuses levam no Olimpo com toda a felicidade e eternidade diante de si, eles influem na vida e no destino da humanidade. A gente tem um poema hoje perdido para nós, chamado Cantus Cyprius. Ele diz explicitamente que a humanidade está fadada a deixar de existir. Nós habitamos um solo que não é nosso. Com nossas ações oprimimos Gaia, a terra. E para aliviar este fardo, que é a humanidade, Zeus planeja a Ilíada, planeja a guerra de Troia. Ele diz, o começo desse poema dizia o seguinte: era uma vez incontáveis povos humanos que sempre a vagar pesavam as imensidões da terra de amplo seio. Zeus viu, apiedou-se e planejou na sua mente intrincada aliviar a terra que a todos nutre do peso da humanidade, atiçando a grande discórdia da guerra ilíada,
para esvaziar o fardo com a morte. Em Troia, os heróis morriam. Cumpria-se o plano de Zeus. O plano de Zeus, ele é mencionado na Ilíada, mas nunca explicado. Uma hipótese, talvez, é que o poeta deixe em aberto a natureza deste plano para fazer crer que na narrativa há alguma margem para a ação humana. No entanto, toda ação humana é ineficaz diante da potência divina. Em um raro momento em que olha para o futuro e não para o passado, o poeta épico Homero da Ilíada, ele dá uma perspectiva irônica para os feitos humanos. Mesmo o Aedo, que relata as grandes proezas dos heróis, proezas que são cheias de soberbia, de violência, mostra que eles encontram um fim diante da natureza implacável. No poema, uma muralha que com tanto esforço os gregos constroem para conter o avanço troiano, vai ser um dia destruída com facilidade pelos deuses, sem deixar vestígios. É uma passagem do canto 12º, na tradução de Frederico Lourenço. Enquanto viveu Heitor, e Aquiles continuava encolerizado, e incólume permanecia a cidade do soberano Príamo, também de pé ficou a grande muralha dos aqueus. Mas quando morreram os melhores dos troianos, e quando muitos dos argivos ou tinham morrido ou partido, e a cidade de Príamo foi saqueada no 10º ano, e os argivos partiram nas naus para a amada terra-pátria, foi então que Poseidon e Apolo tomaram a decisão de varrer de lá a muralha, reunindo o caudal dos rios, que das montanhas do Ida fluíam para o mar. De todos esses rios, juntou Febo Apolo as embocaduras, e durante 9 dias os fez fluir contra a muralha. Zeus choveu continuamente, para mais depressa levar a muralha para o mar. O próprio sacudidor da terra, com o tridente nas mãos, liderava, e mandou para as ondas todos os alicerces de vigas e pedras que os aqueus colocaram com esforço. Assim haveriam Poseidon e Apolo de fazer no futuro, mas agora era a guerra e o fragor da batalha que lavravam em torno da muralha bem construída. Isso é uma perspectiva irônica, né? Ele está olhando lá para frente os grandes feitos que não vão resultar em nada, né? Esses grandes feitos dos mortais do passado. E mesmo Aquiles, que é o maior dos heróis da Ilíada, se mostra impotente diante dessas forças. Num dos episódios da Ilíada, entre os muitos troianos que ele mata, os semideuses, né, ele vai confrontar o filho de um rio, um herói de nome Asteropeu. O Aquiles mata esse Asteropeu, filho do rio Áxio, e se vangloria de ser um descendente de Zeus, mais poderoso que toda a linhagem dos rios. Ele diz, na mesma tradução, jaz aí assim, difícil é pelejar contra os filhos do forte Zeus, mesmo para alguém cuja linhagem provém de um rio. Declaraste que eras descendente de um rio de amplo caudal, mas eu afirmo ser da linhagem do grande Zeus. Tal como mais forte é Zeus do que os rios que murmuram até o mar, mais forte é a linhagem de Zeus do que a dos rios. Pois aqui está junto de ti um grande rio, se é que ele servirá de alguma coisa. Não é possível lutar contra Zeus Crônida. Ao nível dele, nem o poderoso rio Aquelou se coloca, nem a grande força do oceano de fundas correntes, de quem todos os rios procedem e todo o mar, todas as fontes e todas as nascentes profundas. Mas também tem medo do relâmpago do grande Zeus e de seu terrível trovão, quando irrompe no céu. Aquiles, aqui, se põe acima das forças da natureza, como se ele mesmo fosse filho de Zeus. É então que o próprio rio que corre em Troia, o rio Escamandro, se ergue contra ele, furioso com o derramamento de sangue em suas margens e com os cadáveres que entopem o fluxo e o impedem de sair para o mar. O rio se dirige a Aquiles, segundo Homero, em forma humana, com a mesma voz dos redemoinhos. Ó Aquiles, aos homens supera na força e no mal que praticas, pois permanentemente os próprios deuses te prestam auxílio. Se te concedeu o Cronida chacinares todos os troianos, ao menos escorraça-os para fora da minha corrente e pratica carnificina na planície. Minhas correntes amorosas estão cheias de cadáveres, nem consigo derramar minhas águas no mar divino, pois está tudo entupido com corpos que tu mataste sem piedade. Agora deixe-me em paz, o espanto me domina, Senhor das hostes. Então ele diz isso em forma humana, mas é como o rio que ele luta contra Aquiles.
se erguendo em ondas, avançando contra a planície, tentando afogá-lo. Esse tipo de intervenção divina também não encontra paralelos em todo o poema. Ao maior herói, ao filho de uma deusa, porém mortal, cabe apenas reconhecer tardiamente seus limites humanos diante da natureza e a sua mortalidade, até que ser salvo pelos deuses. Ele vai dizer: Zeus Pai, como é que nenhum dos deuses me ajuda nesta miséria e me salva do rio? Que eu sofra depois o que tiver de sofrer. Ah, tivesse sido Heitor a matar-me, o melhor dos homens de lá. Valor teria tido quem matara, valor teria tido quem fora morto. Mas agora, por uma morte miserável, foi decidido que eu fosse apanhado no grande rio. Assim falou, imediatamente Poseidon e Atena se aproximaram e se puseram ao seu lado, semelhantes a homens mortais. Seguraram-lhe as mãos e apoiaram-no com palavras. O primeiro a falar foi Poseidon, sacudidor da terra. Pelida, não tremas excessivamente, nem sintas medo. Nós somos da parte dos deuses, teus ajudantes, com o consentimento de Zeus. Eu próprio e Palas Atena. Não é destino que tu pereças por causa do rio. Bom, imortalidade, que separa esses deuses da nossa condição humana. Poder e presença no mundo, que se manifestam desde a morada no inacessível Olimpo, nas catástrofes da natureza e no modo como controlam as forças do destino. Tudo isso é Deus para os gregos. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus é assim para nos lembrarmos de quem somos, o sentido da nossa finitude, o que fazemos com ela e a marca que as nossas ações deixam no mundo. É isso. Obrigado. Um fecho de ouro para Deus, deuses, nesta academia. Muito obrigado, Rafael. E tenho mais uma pergunta aqui do nosso redator-chefe. Certo. Que é a seguinte. Diz ele: gostaria de que respondesse a questão que há milênios angustia a humanidade. Zeus existe? Se ele existe, eu não sei, mas está por aí em algum lugar. Tem alguma energia por aí. Então, eu vou acrescentar outra, inspirada por essa. Estou com medo já da pergunta. Vou usar aqui, por um ponto de interrogação, num dos mais afamados versos de Homero. Todos os homens precisam da ajuda dos deuses eternos? Isso, vou responder com Homero, então. Vou responder também com Homero. Tem uma passagem na Odisseia em que o destino do... Chega mais perto do microfone. Acho que eu fiquei a fala inteira. Vocês me ouviram bem? Espero que sim. Que ótimo. Tem uma passagem na Odisseia que o destino de Odisseu é incerto. Se ele vai voltar ou não, isso é incerto. E perguntam para o filho dele, né, como ele vai agir diante dessa situação. E o Telêmaco responde: todas essas coisas que você pergunta, todas elas estão nos joelhos, estão amparadas nos joelhos dos deuses. Então, os deuses decidem, que os deuses decidam. Que ele decidir. Que ele decidir. Bom, o índice da piedade grega. Bom, eu estou aqui, um feliz proprietário, ganhador de Elegia Grega Arcaica, uma antologia de Juliana Ragusa e Rafael Brunhara. 1000 vezes obrigado. Agradeço. E temos aqui a seguinte... Bom, queria fazer um fecho. Rafael, são muitas as classificações das divindades, né? E eu, para fechar esse ciclo, selecionei as minhas preferidas. Justiça, fortuna, vitória, paz, amizade, sabedoria, verdade, prudência, liberdade. Você aprova a minha escolha? Tudo está cheio de deuses. Está cheio de deuses, né?
Amigos, esta semana, a partir de hoje, todos estão de folga, de férias, da Casa de Machado de Assis. Porém, segunda-feira, todos aqui, sem falta, porque tudo recomeça na segunda, dia 3 de junho, às 16 horas, com um evento espetacular. Voos de Vila, impressões rápidas sobre todo o Brasil. E não é difícil imaginar que vila é esse, né? Criação e direção do maestro arranjador e acadêmico Gil Jardim. Terça-feira que vem, 2/8, abertura de novo ciclo. É o ciclo Machado de Assis e a questão racial. Às 16 horas, aqui, com a palestra de ninguém menos que Jefferson Tenório, o popularíssimo autor, o grande autor que não é paulista, também é carioca, mas também está lá no sul, no Rio Grande do Sul, né? E o Jefferson Tenório, ator do Avesso da PL, aí estão na onda, e muito justamente, porque é um romance realmente brilhante, enquanto romance, antes de mais nada, né? E ele vai nos falar de Machado de Assis, o devir negro na literatura brasileira. Coordenação de Heloísa Teixeira, a nossa querida Elo. Quinta-feira, 6/6, às 17h30, teremos aqui Por que a democracia brasileira não morreu? É lançamento de um livro com esse título, com as participações do acadêmico Joaquim Falcão, da acadêmica Lília Schwartz e Jairo Nicolau. Os autores do livro também, Carlos Pereira e Marcos André Melo. Dito isso, entrego ao nosso conferencista uma lembrança dessa tarde, que é esse certificado. Muito obrigado. Não é um certificado dos deuses, mas é da Casa de Machado de Assis, não deixa de ser um deus. Obrigado, gente.